O que me disseram é falar sobre carreiras médicas e formação, e portanto há assim duas coisas que existem carreiras médicas sem formação, existe formação sem carreiras médicas, portanto isto é quase como um copo cheio, ou meio cheio e meio vazio. O que eu vos trouxe aqui eram algumas reflexões minhas, isto não vincula, eu sou membro da direção dos Sindicatos Médicos do Norte, não é seguramente conhecido, ou pelo menos eu penso que será, mas isto não vincula os Sindicatos Médicos do Norte ao que está escrito, portanto isto são temas em aberto, que nós vimos para aqui para discutir individualmente. O relatório das carreiras médicas é sempre apresentado como sendo um marco decisivo na evolução da organização hospitalar e do trabalho médico nos hospitais. De facto, houve um grupo de médicos que, liderado na altura por um homem provavelmente fora do comum, com umas capacidades intelectuais superiores à nossa média, chamado Miller Guerra, que teceu e elaborou uma proposta de estruturação do trabalho médico nos hospitais e é preciso olhar para isto com alguma distância, porque aquilo que se pretendia com o relatório das carreiras médicas na altura não é provavelmente aquilo que nós temos hoje em cima da mesa. Portanto, o contexto em que foi produzido este relatório é muito importante porque derivou basicamente de uma coisa que era, com o andar dos anos e alguma chegada de tecnologia à prática médica e à vivência hospitalar, começou-se a perceber que não era possível continuar a ter hospitais de asilo. E, portanto, se queríamos fazer alguma coisa, e a medicina, principalmente na zona de Lisboa e no Porto, tinha tido já alguns colegas a fazer inovações técnicas importantes, quer na área cirúrgica, quer na área médica, e, portanto, há aqui um contexto histórico que é importante. Nós não nos devemos nunca afastar dessa relativização, e é uma das coisas que vai perpassar aqui durante esta conversa toda. Portanto, isto foi basicamente para tentar estruturar o trabalho médico, que dentro dos hospitais, que era muito precário, as pessoas iam aos hospitais que eram basicamente hospitais de misericórdias, tinham, como hoje ainda vão a algumas casas de saúde, quer dizer, operam o doente está lá, não fica ao cuidado de ninguém, o doente é privado dele, e isso era o que vigorava nessa altura na generalidade dos hospitais. Eu ainda me lembro de quando comecei a trabalhar no Hospital de Santo António, em 1975, ainda havia resquícios disso, e portanto havia lá colegas que não tinham entrado pelas carreiras e nós chamávamos do P30 ou P40, ou seja, policlínico do 30º ano, do 31º ano, etc., porque não tinha formação específica. E, portanto, aqui começa-se a perceber que para haver relação interdisciplinar é preciso haver um statement de acordo entre as pessoas e uma evolução paralela na capacidade científica das vários contribuintes. O peso relativo dos médicos nas estruturas, eu penso que era muito maior na altura do que agora. Portanto, eu penso que exatamente por isso. O que é que aconteceu, na minha opinião, o que é que vem acontecendo? Vem acontecendo que a chegada e a implementação de novas metodologias diagnósticas, terapêuticas e de investigação dos doentes tem trazido à medicina uma loucura para que eu acho que está numa bolha especulativa. Portanto, nós estamos neste momento com o excesso de oferta de tecnologia e estamos sempre clamando qual a melhor maneira de a usar para que isto funcione da maneira possível e perfeita. Portanto, os médicos neste momento estão muito subjugados a todos os ditames que são as administrações a puxar para um lado, os doentes a reivindicar pelo outro, e portanto, hoje em dia não há praticamente, ou há muitas áreas onde eu, por exemplo, recebo doentes que dizem: "Ó, doutor, eu já fui ver e a minha doença é esta assim assim." E eu digo: "Mas que doença é que você tem?" "Eu tenho um linfoma." Por exemplo, "Mas você sabe que há 35 linfomas diferentes." Eu isso não li. Pois, mas não deixa de haver pressão. E, portanto, muitas vezes as famílias, quando estão em stress, pressionam muito. Portanto, a capacidade dos médicos, na altura, questionava-se muito pouco aquilo que era oferecido aos doentes. Os doentes, de facto, coitadinhos, estavam quase todos entregues à sorte. Nós ontem ouvimos aqui, no revivalismo do serviço médico na periferia, alguém falar de que ir para o hospital era como ir a caminho do cemitério. E era esse o sentimento que existia nessa altura.
Portanto, os médicos perderam alguma... conseguiram fazer isto porque tinham mais força, tinham mais eram menos, os diferenciados eram relativamente poucos na altura. Eu não vos trouxe aqui números que andei a consultar, mas de facto é verdade. Mas há aqui gente que até na idade se pode aproximar dessa época e pode confirmar aquilo que eu estou a dizer e um produto para discutir. Portanto, o que é que fica aqui para discutir? Qual é o peso relativo dos médicos na estrutura hoje? É uma das questões que nós temos que perceber, e qual é o nosso real peso nesta estrutura. Entre o pagador, o prestador e os atores da coisa, onde é que nós ficamos? Quer dizer, qual é a nossa capacidade para intervir em força? Porque senão andamos sempre a lutar contra um inimigo que são hologramas e sombras, porque os políticos e a finança e os investidores no material terapêutico e no material diagnóstico estão sistematicamente a confundir, lançando informação, alguma dela viciada para o sistema. Ora bom, é fácil de perceber que sem formação as carreiras não fazem sentido, porque senão é trabalho no metro. Nós temos algumas coisas hoje em dia que são isto: é a contratação dos tarefeiros para as urgências pelas empresas de trabalho, indivíduos que não sabem falar português, provavelmente também não sabem falar espanhol, provavelmente também não sabem falar língua nenhuma. Eu não sei, não os consigo entender, mas eles param no meu hospital e eu pergunto: onde é que tu estás, onde é que tu vais, onde é que tu vens? Eu estou aqui porque me mandaram para aqui. E saio daqui, faço aqui 24 horas, saio daqui e vou para Braga. E depois, se me deixarem, ainda vou para Viana. Trabalho 3 dias por semana, ganho 15 mil ou 20 mil euros e estou a juntar os meus trapos para ir para a Argentina, que é de lá que eu sou. Portanto, nós temos alguns casos destes. E isto é dramático, as administrações acham isto altamente rentável. E estão-se a preparar, se nós deixarmos, para porem alguns médicos portugueses bem intencionados, do internato geral, que não têm formação específica nesta bolsa. Que se calhar, evitando a premiação das empresas contratadoras de serviço e fazendo contratos individuais com cada um deles. Portanto, isto é o que se chama estar fora da carreira. Portanto, não há uma formação específica. E isso é uma matriz. E é um risco enorme, na minha opinião, que isso passe em branco. Nós, o que é que temos cá em Portugal? Uma coisa que foi criada, provavelmente, num ambiente revolucionário, que nunca se deixou cair. Nós ontem vimos o que era isso, do Serviço Nacional de Saúde e o Serviço Médico à Periferia e os internatos e essa história toda, de lembrar que quem foi para a periferia a primeira vez não tinha internato médico. Portanto, as pessoas muitas vezes pensam que isto é um dado que parece que sempre existiu assim, mas não é verdade, e não é assim tão recente. Portanto, é um tema sempre em evolução, em ebulição por parte de muitos pensadores da política, com que eu tenho conversado às vezes, ministros, quando vamos ao Ministério para prestar vassalagem àquele pessoal, e percebemos que eles nem sequer estão a entender o que é que estão a falar, ou então são tão maldosos que nos querem aldrabar com aquelas palavras bonitas. Portanto, há aqui algumas coisas que são muito importantes. Em Portugal, o internato médico, como formação, com um pacote, com uma legislação de acompanhamento, com um contrato-programa, com até a hierarquia, às vezes demasiado circunstanciada, sobre estágios de tantos meses, isto e aquilo, que é uma perversão intelectual, na minha opinião, mas isso é uma questão de nós os podemos mudar, não existe em muitos sítios. Há muitos sítios onde a formação médica é muito feita à custa de deixe-me trabalhar no seu serviço porque eu preciso fazer currículo, trabalho aqui ao preço que o senhor me quiser pagar e quando chegar ao meu estatuto, quando a minha ampulheta estiver no fim e a minha bagagem estiver cheia de conhecimento, eu vou-me embora para outro sítio. E, portanto, isto é aquilo que eles chamam formação em créditos. Não é? Que é uma das coisas que é muito atrativa, por exemplo, aos privados, porque enquanto o tipo está ali a fazer créditos, está a trabalhar ao preço que eles querem e sempre com uma atenção enorme para não levar uma bola preta para se ir embora, por exemplo, de volta ao zero. Portanto, ao fim, quando está a atingir quase o crédito, é quase como abortar no último mês da gravidez. É uma desilusão brutal. E, portanto, as pessoas estão muito dependentes desta contratação. E isto é muito importante que isto se mantenha e que não se deixe perder não se deixe pulverizar, desregulamentar, que é uma moda. Desregulamentar é uma moda. Não é? Mas é uma moda que nós temos que olhar para isto como uma moda. Todas as modas passam e esta tem que passar. E tem que ser ajudada a passar por nós.
dizendo que não, desregulamentar isto não. Poderá haver problemas de acesso, é evidente que pode. Eu também não sou daqueles que acho que ao olhar para isto, ter a certeza que se pode indefinidamente continuar a fazer formação específica para todas as pessoas que saem licenciadas ou mestradas, como aqui já alguém disse hoje de manhã. Não tenho a certeza disso. Agora, o problema é sim, o país quer continuar com faculdades a cavalgar a galope e a financiar por aluno e nunca mais para a entrada nas faculdades, ou quer ter uma coisa bem estruturada em que é preciso pensar principalmente abastecer o Serviço Nacional de Saúde de mão de obra qualificada. Portanto, esta é uma questão que vai inclusivamente chegar ao número escolar se a gente lá quiser chegar. Por outro lado, depois de estar nas carreiras, parece que as pessoas, portanto, a formação em Portugal, a formação específica é tida, eu penso que ninguém discute aqui, é um objetivo sempre foi nosso, é que é uma antecâmara das carreiras, portanto, faz sentido se levar à entrada para as carreiras a seguir. Se é para todos ou não é outra questão, mas faz sentido que seja assim, e portanto tem que ter a qualidade que nós até agora sempre quisemos dar, para termos médicos qualificados para a carreira. Mas isto não chega, porque nós temos muita gente nas carreiras que, depois de entrar nas carreiras ainda hoje, nunca mais abriu um livro, entre aspas. E, portanto, isto não pode ser. Eu acho que para nós robustecermos, porque é aí que está um ponto fraco da comunidade médica, é que a determinada altura as pessoas, para não se exporem à auditoria técnica, acabam por se pactuar com as normas vindas de cima, que sejam elas quais forem. E, portanto, eu acho que isso eu vivo isso no meu hospital, presentemente, em que as pessoas não querem arriscar. Eu sou diretor de serviço e às vezes pergunto, vamos barrar isto, não vamos fazer isto? Não, mas veja lá, que e tal. Quer dizer, os meus colegas mais novos têm dificuldade em me acompanhar nesta leitura. Portanto, eu acho que isto é um ponto débil para nós e os sindicatos, na minha opinião, deviam trabalhar isto junto com todas as entidades, sem tabus, com a ordem dos médicos, com as associações técnicas, profissionais, etc. O trabalho hospitalar, para esta formação, facilita tudo. Eu a seguir vou ouvir o que eles têm para dizer sobre a medicina geral e familiar e provavelmente é um contexto completamente diferente deste. A formação imagino que será. Porque aqui, no hospital nós trabalhamos muito em grupo, quer da especialidade em causa, quer de contactos permanentes e interseções com outras especialidades técnicas. E, portanto, isto é um ambiente muito propício a que a formação se faça. Só que isto não chega, é preciso alguma estrutura, na minha opinião. Era bom que se fizesse algum programa, isso é uma das propostas que nós vamos ter que discutir, se vamos propor ou não vamos, algum programa de acreditação de formação contínua. Eu acho que isso era importante, até porque as pessoas estão a atravessar uma fase muito difícil de relação com o doente, por exemplo, entre cada médico e cada doente há sempre um computador, seja de bolso, seja de secretária ou outra coisa qualquer, há sempre uma sigla, um PEN, um SAM, um alert, quer dizer, eu vejo os nossos colegas fazerem copy-paste de uns relatórios clínicos, acrescentarem 2 linhas no fim, para não serem acusados de só terem escrito 2 linhas. Mas de facto não havia nada para escrever. Quer dizer, qual é a tua? Está aqui para quê? Não é? Portanto, mas já estamos a cair nisto. Isto é muito aliciante, porque basta fazer um clique e aquilo fica preenchido e a minha consulta está feita e é uma coisa espetacular. E eu vi o doente. Não é? E então, ver o doente o que é? É ler os relatórios de ecografia, de ataque, etc. Mas isso não chega. É preciso que as pessoas reflitam sobre o que estão a fazer e a formação devia ser feita muito também em termos de sustentabilidade do sistema e para que é que estamos a fazer aquelas investigações que estamos a fazer. Não é só pegarem listas de diagnóstico, listas de chavetas de exames a pedir, é saber porque é que eles lá estão, porque é que são recomendados e se serão sempre ou não. E isso só se faz havendo essa consciência de que é preciso formar. Tinha uma vantagem, que era obrigar os serviços a criar as condições para que essa formação fosse feita. Que muitas vezes também não é. Também há serviços onde isto não acontece. Por exemplo, os serviços que têm muita privada cá fora, o pessoal entra já a pensar como é que vai sair. Deixa o carro estacionado na primeira fila, que é para depois não demorar muito. E, portanto, há aqui algumas coisas que são coisas que nós todos sabemos que existem.
A formação contínua tem dependido única e exclusivamente dos profissionais. Ou seja, ou aprendemos uns com os outros e pedimos, ensino-me isto, deixe-me estar aqui ao seu lado para eu aprender consigo e vá-me testando, é uma hipótese. Ou então investem em programas de gestão de não sei quê, o risco de não sei quantos, quer dizer, que muitas vezes nem está validado. E as empresas de formação também têm que ter a noção de que nem tudo é formável, nem todas as atividades médicas são formáveis à volta de uma mesa. Isso chama-se informação, na minha opinião, é mais informação do que formação. Para isto, para sabermos que tipo de... o grande problema para implementar uma coisa desta é como é que se audita aquilo que se faz. Quem é que vai certificar estas ações? Porque isto tem que ser retribuível. Ora bom, e agora, o que é que vamos fazer agora? Isto são linhas gerais. Em que é que podíamos cair agora? Eu digo que acho que as carreiras estão em crise. E vou-vos dizer porque é que estão em crise. As carreiras estão em crise porque o SNS está em crise. E ali estão palavras do Ministro a dizer que, de facto, o SNS está quase nos mínimos e que os portugueses já pagam do bolso a quarta fatia de cuidados de saúde entre os países da OCDE. Quer dizer que é preciso fazer um esforço político para munir o Serviço Nacional de Saúde de mais meios económico-financeiros. Claro que eu acredito que se fosse eu Ministro, se calhar não ia fazer isso de imediato. Ia-me ter a certeza, ou tentar ter a certeza, de que esse financiamento fosse devidamente orientado. E, portanto, isto é uma coisa para se ir fazendo, mas tendo como objetivo determinada orientação política. Portanto, as carreiras estão em crise, o SNS está em crise. E as carreiras estão em crise porque o SNS está em crise. Porque tudo isto está ligado umas coisas com as outras. Já hoje foi subejamente dito aqui, até por pessoas que não têm nada a ver diretamente com a saúde. Por exemplo, o secretário da CGTP fez uma intervenção em que isto é claro. Sem carreiras não há serviço, sem serviço não há carreiras, quer dizer, isso é lógico. É a degradação e o embrulho total deste sistema. As carreiras estão em crise porquê? Porque há um descontentamento generalizado dos médicos. As pessoas acham... Nós perpetuamos viciadamente, na minha opinião, uma coisa que se chama a vida de estudante. E, portanto, há muitos colegas nossos que chegam aos 40 anos e estão à espera que me ensinem alguma coisa, em que eles não têm capacidade para perceber o que é que têm que fazer. Mas isso, se calhar, também depende. Nós não temos ensinado a pescar. Vamos dando o peixinho. Quem é que disse isto? Já morreu. Em tudo. Confúcio. Pronto. O que é que quer dizer? Nós estamos a cuidar mal das coisas na gênese do problema. Mas isso é transversal às sociedades todas, senão não havia Trumps, nem Hillary, nem coisas dessas. Acho que se as pessoas tivessem alguns princípios orientadores na cabeça, eram capazes de pensar bastante melhor que o que estão a fazer. Depois há uma paralisia das carreiras, toda a gente sabe. E as carreiras estão paralisadas não é com o governo Passos Coelho. Já estavam antes. Eu já cá estou a ver as carreiras paralisadas há muito tempo. Não havia concursos, já. Mesmo do governo anterior de Sócrates, nós não tivemos concurso nenhum. E depois dizem, isso é culpa dos júris que não reúnem. Mas quais são os objetivos de reunir? Quer dizer, estamos aqui a criar uma conversa de solheiro entre as administrações e os médicos que não levam a lado nenhum. Nós temos de pôr um ponto final nisto e obrigar a que as coisas sejam fluídas. E há uma falta de perspectivas enorme dos mais novos. Isso é verdade. É verdade. Porque eles veem, não se revêem naquilo que os mais velhos fazem. Acham que nós, que somos uns tipos que somos ultra privilegiados, que já temos o nosso... Eles ganham menos dinheiro do que nós, como se fosse à partida previsto que qualquer gajo numa entrada numa carreira ganhasse o mesmo que os que já lá estão há 30 anos, mas na cabeça deles seria assim. Porquê? Porque ele está lá muito mais horas. Então ele se calhar sabe muito, mas não sabe fazer. Portanto, o saber fazer é uma coisa que só se aprende na prática. E eu acho que isto que é uma das peças fundamentais da má rentabilidade que nós às vezes temos. E a formação, obviamente, que está em crise. Já falei nisto, há o acesso à formação específica está em causa. A desvalorização da formação pelos sistemas de gestão também é importante. Porque para a gestão, muitas vezes, o que interessa é ter lá alguém. Mas quem é esse alguém? Vocês vejam quem faz as triagens nas grandes urgências dos hospitais centrais. São os tipos menos preparados para o fazer.
Porque para pôr os mais preparados para o fazer, tinham que lhe pagar muito dinheiro, porque aquilo é vida de cão. Portanto, isto tudo leva a que se... Estou a deitar foguetes à vida de cão. E depois há uma incapacidade global do sistema para discriminar o mérito. Eu não posso, eu tive a hesitar muito de falar nisto aqui, mas eu acho que isto que a mim já não ia almoçar e isso era uma pecha enorme para a minha boa disposição da tarde. Eu acho que nós temos vindo a colaborar nisto, a jabardar tudo o que é a avaliação dos nossos pares. Neste momento, quem é que aqui tem internos que tenham menos de 18,5 de média? Levanta um braço. Um herói ali. Portanto, é manifestamente, dois heróis. É manifestamente insignificante. Nós estamos a acabar com isto. Dizemos a meritocracia, não sei o quê, os concursos, mas ninguém acredita em nada. Porquê? Porque a raiz do problema nós não avaliamos. Não há auditorias. Ok. Mais. Para revitalizar as carreiras, já sabemos. Modernizar e melhorar o funcionamento dos serviços, garantir que a progressão técnica e o desempenho tenham uma repercussão salarial e de prestígio interpares. Não é só salarial. Não é só férias, não é só salário, não é só idas a sítios, reuniões específicas nem nada. Tem que haver, de facto, retomar um prestígio interpares que havia e que é um tanto tácito, mas que se está a começar a perder. As pessoas agora dizem, tu és funções públicas ou és CIT? Quer dizer, isto para mim é quase que me perguntarem se eu sou gay. Eu não consigo entender isto. Estabelecer os incentivos ao desempenho e à formação, contratualizar metas de quantidade e de qualidade. O que nós temos visto, habitualmente, é contratualizar quantidade. A qualidade, não sabemos onde ela está, falhou. Temos que insistir nisto. Claro, reforço, não é nada fácil. Porquê? Porque para ser correto e ser perene e ser sustentável, um sistema deste tem que ser bem auditado. E o problema está em saber como é que se faz a auditoria disto. Portanto, se não houver regras robustas em que os médicos partilhem, porque tudo isto, eu continuo a dizer que, aquilo que eu disse, que o decreto das carreiras de Miller Guerra foi feito por médicos, porque tinham a necessidade eles próprios de que se regularizasse o trabalho médico, estamos a chegar a um ponto em que nós, provavelmente, os que estamos aqui, somos dos últimos que podemos tentar fazer isso. Eu acho que 2 ou 3 gerações depois de mim já ninguém quer saber disto para nada. E era isto que eu vos queria dizer.